Oi, pessoal, eu sou Rosana Jatobá, estou muito feliz com a oportunidade de mediar conversas tão interessantes sobre inovação com propósito. O Festival Inova Klabin em Casa fala agora de gestão sustentável e diversidade com a conselheira do Santander Brasil, Débora Wright. Débora, que prazer recebê-la aqui no nosso festival, tudo bem com você? Tudo bem, muito prazer. Obrigada, Rosana. Um prazer estar aqui na Nova Klabin com propósito e com sustentabilidade. Débora, você faz parte do Conselho de Administração de um dos bancos mais importantes do país. O Conselho de Administração, a gente sabe, é um órgão deliberativo de onde saem as diretrizes que vão orientar os negócios. Infelizmente, você é raridade, porque a participação feminina não passa de 9% nos conselhos do Brasil. Como é que você se sente? Qual é a importância da participação da mulher na alta gestão da empresa? Então, Rosana, a gente evoluiu um pouco, você tem razão, ainda somos minoria, estamos agora no Brasil com 11% da participação feminina, né, dentre as empresas de capital aberto. No Santander, a gente acredita na importância dos 30%, que toda minoria ou maioria subrepresentada, para ter voz, precisa ter 30%. Então, nós já somos 30% de mulheres no Conselho do Santander, embora isso seja assim, um nível de excelência, e a gente sabe que é exceção ainda. Mas tem muita vantagem, né? A diversidade é super importante para que você tenha uma diversidade cognitiva, opiniões diferentes, um olhar mais plural, uma representação maior, digamos, do mercado consumidor, visões complementares, você ter também experiências diferentes entre os membros do conselho, tornam o colegiado mais rico. No caso da mulher, que tipo de habilidade você gostaria de destacar que torna a mulher essencial na alta gestão da companhia? Olha, a mulher assim, veja, para chegar num conselho, ou mesmo, vamos supor, numa posição de CEO, no topo de uma organização, é claro que você tem que ter trajetória, né? Tem que ter história, e a gente tem já hoje muitas mulheres fazendo a sua carreira e vindo, e que serão futuras conselheiras se preparando para isso. Mas a mulher tem assim uma escuta empática, normalmente, que é muito importante. A mulher também tende a ser um pouco mais detalhista, né? E ela normalmente não tem assim nenhum constrangimento de fazer uma pergunta um pouco mais detalhada. Eu não entendi bem, né? Volta, detalhe um pouco. Então, às vezes, né, nesse detalhamento podem surgir outras coisas que não estavam aparentemente visíveis e que podem estimular os outros colegas a falarem coisas diferentes, né? Então, essa questão da cuidado com detalhe, escuta empática. Em geral, a mulher também ela tem uma tolerância mais baixa ao risco do que o homem, né? Então, é interessante que esses times se complementem, com competências complementares, né? Porque, às vezes, tem momentos onde a prudência, né, é também importante. Então, enfim, eu acho que um time diverso, quanto mais rico ele será. O que impede que a mulher consiga alçar um voo maior dentro de uma companhia? Talvez a dificuldade que ela tem em conciliar vários papéis? Com certeza a gente sabe, nós temos as duas coisas, né? A gente tem algumas decisões pessoais, né, que a gente precisa respeitar, a dificuldade de conciliação, por exemplo, da maternidade. Normalmente a faixa etária da maternidade coincide com o momento de carreira onde a mulher está começando a ascender, né? Onde também o seu trabalho estará exigindo bastante, muita dedicação dela. Às vezes, isso se torna um pouco mais complexo.
mas também é uma questão da empresa estar se preparando e trabalhando com essa questão da inclusão. Pode ter mentoria, né? Hoje, agora, imagina, com o trabalho à distância, home office, né? Fica muito mais fácil. Por um lado, atrapalha, porque você tem que fazer tudo dentro de casa, por outro lado, ajuda muito, né? Se você tem um companheiro para te ajudar, então, olha, agora segura, cuido do bebê, porque eu vou trabalhar. Então, eu acho que assim essas questões vão sendo resolvidas. A empresa também pode trabalhar com outros modelos, né? Ter horário flexível, tem uma série de coisas que são possíveis hoje, que, enfim, enquanto eu fui executiva há 40 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei minha carreira, não existia, porque era tudo muito presencial, aquele modelo industrial clássico. Hoje, com toda a economia do conhecimento, a digitalização, tem muita coisa mudando. Então, eu acho que a gente vai ter mais e mais mulheres, e ótimo, porque mais talentos, né, para as empresas poderem trabalhar. Nesse ambiente de profundas transformações, é necessário que haja, como você mencionou agora, a mentoria. Eu queria que você falasse um pouco desse programa Mulheres em Conselho, um programa que você montou em 2013, se não me engano, me corrija se eu estou errada, e o objetivo é exatamente promover essa troca de experiência entre os conselheiros, executivos, empresários, não é isso? Eu fui uma das que, enfim, um grupo de cofundadoras junto com o IBGC, né? E agora já está na quinta turma. Hoje eles têm um novo nome, eles chamam PEDEC, está muito um grande sucesso. Para você ter ideia, esse último no quinto, a quinta turma que começou esse ano, nós tivemos 800 candidatas. Olha só, a Spencer Stewart está fazendo para nós a seleção, né? E o que a gente tem visto é jovens mulheres, por exemplo, elas estão no C-level, na diretoria executiva, elas já estão se preparando para um dia uma carreira em conselho. Isso é fantástico, porque elas aprendem, elas se preparam, enfim, elas adquirem as competências, a gente troca ideias. O mentor ajuda nesse sentido, né? Não só de abrir portas e apresentá-la, mas também troca de experiências, né? Troca de experiência de vida. Então, esse foi um programa que deu muito certo. A cada nova versão cresceu e, olha, nós temos um grupo extraordinário aí de potenciais novas conselheiras para as empresas aproveitarem. Trazendo o nosso debate para o ambiente da inovação, em que medida a diversidade e a inclusão contribuem para você ter ali um ambiente inovador, colaborativo e também de performance? Olha, eu vou te dizer, muito importante, eu não enxergo, vamos lá, sob um ponto de vista estratégico, para mim, a diversidade, inclusão e equidade são um imperativo estratégico para as organizações. Por quê? Porque a inovação, basicamente, você está falando de você ter as pessoas certas, você tem que ter acesso aos melhores talentos. E para ter acesso aos melhores talentos, você ficar, digamos, dentro de só metade da piscina, aquela parte da piscina mais homogênea, da onde a gente sempre, né, pegou, né, por exemplo, né, homens caucasianos das mesmas faculdades, você acaba tendo um pensamento talvez mais linear, um pouco menos questionador. Então, você ter talentos vindo de formações diferentes, de backgrounds diferentes, a diversidade, no caso, a mulher, né? Então, gênero, a questão étnico-racial, a questão de orientação sexual, enfim, o quão mais diverso você tiver o seu pool de talentos, mais interessante, porque você vai poder realmente perceber que trabalha de uma forma criativa, melhor, em conjunto, desde que a parte de inclusão seja trabalhada também, né? Porque às vezes não é simples para, vamos supor, aquele colega, aquele colaborador diverso, ele precisa se sentir parte, ele precisa se sentir incluído, né? Para que ele possa realizar o seu pleno potencial, né? Eu vou repetir para você uma coisa incrível. A Verna Myers, que ela é Chief Diversity Officer da Netflix, ela definiu fantasticamente. Ela disse que, olha, diversidade é quando te convidam para a festa
E inclusão é quando te convidam para dançar. Né? E essa parte de, né, olha, não esqueça de convidar o diferente para dançar, é algo que a cultura da empresa precisa estar sendo trabalhada, né, para que possa também fluir de uma maneira boa e interessante. E, Débora, me parece que é um processo que se retroalimenta, porque inovação não significa apenas melhoria dos processos tecnológicos. Você tem também a questão humana, né? Ah, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que assim, primeiro que hoje você tem assim, as pessoas costumam associar a história da inovação com tecnologia. Na verdade, a inovação existiu desde sempre na humanidade. E até também eu gosto daquele Simon Sinek, acho que todo mundo ouviu falar dele. Então, ele disse que a fórmula da inovação é falta de tempo, falta de recursos e mais a criatividade. Pronto, você tem, essa é a fórmula da inovação, que basicamente é um reescrever daquela forma, daquela frase que como é que a necessidade é a mãe da invenção, né? Então, vamos perceber, olha quanta mudança por causa da pandemia. Né? A gente tirou 5 anos em um, digitalizou todos os processos, né? Então, muitas coisas que não, eu nunca poderia, muitos negócios se reinventaram, não é? E, fundamentalmente, isso foi por causa do quê? Por causa de pessoas, pessoas dedicadas, pessoas criativas, pessoas que fizeram aquele mais, aquele plus, que para de melhor dedicação, para quê? Para manter os seus negócios crescendo, né? Para manter uma entrega de resultados. E isso, a tecnologia, claro, ajuda, mas no final são os humanos que fazem as coisas acontecerem. E nesse ambiente premido pela pandemia do novo coronavírus, você observou que houve, de certa forma, um renascimento de certos valores? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem assim muita coisa tecnológica acontecendo. Todo mundo sabe, desde a inteligência artificial, a internet das coisas. Você tem a questão da realidade virtual, realidade aumentada, games. Você tem avatares. Você tem uma série de agora as plataformas financeiras. Todo mundo quer ser um ecossistema. Enfim, toda essa questão caminhou muito, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente jogou uma luz também sobre as questões humanas, né? São os 4 P's. Você sabe que o americano adora um acrônimo, né? Então, planet, né? Planeta, profit, né, que é a questão do lucro, você tem purpose, que é o propósito, que é a coisa mais importante, e people, né? Então, as 4 coisas. Então, toda a questão ambiental, eu acho que está muito no centro das coisas. E dentro da questão ESG, né, ou ASG, Ambiental, Social, Governance, dentro do S, você vai estar falando da diversidade, da inclusão e da equidade. Não só porque é a coisa ética e moralmente certa por fazer, mas também porque isso te dá uma vantagem competitiva. Não é? Você vai estar à frente, digamos, dos negócios, você vai ter um time mais comprometido, que traz melhores resultados. Aliás, há pesquisas sobre isso, né? A McKinsey já tem fazendo 5 anos um estudo que mostram que as empresas mais diversas em termos de gênero e de raça têm resultados financeiros melhores do que os seus pares na mesma indústria com menos diversidade. Então, está comprovado, dá resultado, e isso eu acho que assim, a gente está vendo essa questão, né, da cobrança da sociedade. É o momento, sabe? É o momento. A gente fala do espírito do tempo, da Zeitgeist, né? Hoje se espera da tecnologia o quê? O impacto. Você espera esse impacto de, olha, para que existe a tecnologia? Para melhorar a qualidade da vida humana, né? Para facilitar a nossa vida, para que tenha assim, serviços que sejam mais relevantes para nós. E eu acho que tem muita também essa questão do capitalismo de impacto, né? A questão de muitos novos startups começando nessa área, super inovadores. Então, eu acho que está tendo
eu não sei se renascimento, mas tem valores que estão ressurgindo, né? A pandemia, por exemplo, olha, toda a questão, nós somos um país extremamente desigual, ficou, acho que, ainda mais escancarado durante a pandemia, e nós estamos vendo quanta solidariedade, né? E mais ainda a gente precisa continuar com isso. O que leva alguém a questionar, mas e o modelo hoje de capitalismo, ele é válido ainda? Não sabemos, né? Então, se fala de stakeholder capitalism, né? O capitalismo mais consciente. Então, acho que tem, assim, um momento de grande questionamento, viu, Rosana? O que eu De acho, quebra de assim, muito rico. paradigmas, né, Débora? É, Agora, você muito... mencionou agora há Fale. pouco, enquanto a gente aqui não estava no ar, né? Sobre uma diferenciação muito interessante, que eu queria que você explicitasse aqui para a nossa audiência, a diferença entre mundo VUCA e o mundo PANI, que é algo Ah, novo assim para muita gente. Então traz para a gente seu olhar sobre isso, você que é uma observadora assim ávida por novos conceitos. olha, eu acho que o mundo VUCA todo mundo de alguma forma ouviu falar, né? Que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? E agora o que aconteceu? Com a história da pandemia, né, e toda a velocidade, principalmente a velocidade das mudanças, a gente evoluiu para o mundo bunny. Então, em inglês, o que é o bunny? É brittle, anxious, non-linear e incomprehensible. Então, vamos lá. Brittle, em inglês, significa frágil e quebradiço. Ansioso, acho que todo mundo sabe disso, está todo mundo se sentindo ansioso, né? A situação toda nos deixa com a ansiedade um pouco maior. Não linear, com certeza, todos os algoritmos, enfim, toda a inteligência artificial, todo o trabalho de redes neurais, a lógica linear não funciona mais. E o que antes era ambíguo, olha, agora o pessoal está dizendo, gente, é incompreensível. Basta ver a pandemia, né? Um vírus que afeta os mesmos seres humanos de maneiras tão diversas. Né? Para alguns é uma coisa leve, para outros é uma coisa bem séria, e outros evolui até para óbito. Então, você vê, é incompreensível, não é? Então, assim, as pessoas estão falando agora, o novo VUCA é o bunny, a gente já está em outro estágio da coisa, né? Agora, se a gente olha, olhando em perspectiva para tudo que a gente falou aqui, esses novos conceitos, valores ressurgindo, novos paradigmas, qual seria a sua mensagem final diante de todo esse caldeirão em ebulição que a gente observa no mundo pós-pandemia? Olha, eu diria assim que a gente tem que olhar estrategicamente e a gestão de longo prazo e assim para um crescimento sustentável, claramente com respeito às questões do planeta, às questões climáticas, às questões de meio ambiente, às questões sociais, que é realmente ter essa consciência da diversidade, da importância de tê-la, né, para que você tenha talentos diversos nas organizações. E eu diria assim que duas qualidades muito importantes: a flexibilidade, né, hoje, porque veja, é incompreensível, então como é que eu vou fazer um planejamento para futuro? Eu não consigo mais prever, né? A cenarização que eu faço, ela não é mais tão precisa, mas então eu crio um norte, eu vou andando e no meio do caminho a gente vai pivotando, a gente vai mudando à medida que a gente vai tomando mais conhecimento do que está acontecendo. Resiliência e flexibilidade, gente, porque criatividade acho que a gente tem e muito. Veja como mudamos rapidamente, né? Todo mundo tem uma história, olha, imagina o varejo tradicional, agora é tudo e-commerce, né? Você tem assim uma mudança de serviços, de entrega, e olha, brasileiro é muito criativo, e eu acho que é isso, resiliência, flexibilidade, que o incompreensível, à medida que se aproxime, a gente vai entendendo melhor. Quando eu pergunto, dentre as três letrinhas do sistema ISD, qual Sim, aquela que tem maior peso? Na Europa, os especialistas dizem que é governança. No Brasil certo. já é o S de social. Qual é a sua Uhum. avaliação aqui, olhando para a nossa realidade? Nossa, pergunta difícil. Eu acho
é difícil porque os três são importantes. A governança com a questão da transparência, sabe, você ter os resultados transparentes, a questão da ética, a questão de prestação de contas, e isso é super importante. A governança é um aspecto extremamente sério. Nem precisa dizer que a questão ambiental a gente tem muito por evoluir, temos aí uma oportunidade, eu diria. O Brasil tem oportunidade única de ser o celeiro verde do mundo. Eu acho que não só, né, o celeiro em termos de ter a maior produção de alimentos para o mundo, mas o celeiro verde, porque a gente tem muita oportunidade. E a questão social, eu acho que eu vou ficar com essa questão social que se você me obrigar, porque temos aí uma desigualdade grande, nossa, de anos para tirar, mas acho que o momento é agora. O momento é agora, eu acho que é a oportunidade da gente fazer essa quebra de paradigma que você mencionou. Débora, adorei conversar com você, conversa gostosa, proveitosa, cheia de aprendizado. Anotei aqui, vários pontos que você trouxe, que vão enriquecer o nosso discurso ao longo do festival. Um beijo e eu espero te encontrar numa próxima oportunidade. Olha, será um prazer, obrigada, foi um papo muito gostoso, e se eu contribuir para, no mínimo, estimular o pessoal a pensar um pouco, eles que estão na batalha do dia a dia, têm todo o meu respeito. É isso. Muito obrigada e até uma próxima. Muito bem, gente. É sempre muito bom falar, né, sobre a presença das mulheres no mercado, e ainda mais com uma pessoa como a Débora, né, que sempre nos orgulha, tem tanto conteúdo para compartilhar com a gente. Se você está curtindo, fica por aí que tem muito mais. Até já.